Minhas amigas, meus amigos, muito boa tarde. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque elas são incessantes. Nós é que ainda temos dificuldade em divisá-las, em percebê-las em nossa existência. Nós é que ainda não conseguimos enxergar em determinadas circunstâncias o dedinho de Deus nos auxiliando, nos abençoando. Lembro-me de uma palestra em que Divaldo Franco contava, de maneira bem-humorada, que ele em todo momento agradecia a Deus pelo bem que vivenciou, por algo de bom que ele teve, alguma benesse, alguma coisa favorável. Aí vem Joana de Ângeles e se manifesta mediunicamente para ele, mostrando-se a ele e dizendo: mas meu filho, por que você não pede também para agradecer a Deus pelo mal que não te aconteceu? Aí Divaldo parou e disse: minha irmã, vou fazer isso. Ele passou a fazer na prece dele sempre o pedido, o agradecimento. Ele sempre agradecia: Senhor, muito obrigado pelo bem que me aconteceu e também pelo mal que não me aconteceu. Aí ele conta que certa feita ele contou isso lá na Europa, em uma palestra que falava lá, e eis que uma senhora ao final veio e perguntou: mas Divaldo, por que você não agradece pelo mal que aconteceu? Ele teve um despertar, um insight, uma amplificação mental. Realmente, precisamos aprender a agradecer em toda e qualquer circunstância, porque quantas não são as vezes que nós temos diversos livramentos, inclusive em circunstâncias às vezes dificultosas, em alguns perrengues que a gente passa, está ali o dedinho de Deus e a gente não consegue reconhecer. Então é importante que a gente perceba a nossa necessidade de gratidão, porque quando vamos nos referir a Deus, geralmente nós temos uma lista de petitório, um monte de pedido, numa atitude de pedintes espirituais. Até parece que somos mendigos, pedindo coisas que é bom lembrar, Deus já sabe que nós necessitamos, se é que necessitamos. Porque às vezes a gente pede coisas que não são realmente necessárias e que inclusive poderiam trazer problemas sérios para nós. Mas a gente insiste e pede, né? Ô Senhor, me ajude a ganhar a mega-sena da virada, sem saber o que está pedindo. Quem garante que aquilo não vai ser um motivo para agruras, para problemas severos mais adiante? Então a gente também tem que ter essa humildade em reconhecer: opa, então para fazer uma prece, para fazer uma oração, eu preciso desenvolver uma atitude de humildade? Sim. É absolutamente imprescindível, necessário que a gente busque Deus numa atitude de humildade. Tantas vezes a gente quer dizer para Deus o que é que Ele precisa nos dar. Tantas vezes a gente quer dizer para Deus como é que Ele deve se comportar em relação a nós. Tantas vezes a gente quer se achar especial, dizendo para Deus que a gente merece, eu mereço isso, porque eu nunca fiz mal a ninguém, como se não fazer mal aos outros fosse necessariamente fazer o bem. Quando na verdade não é bem assim que a coisa acontece. Às vezes o fato da gente não fazer o bem em si já é um grande mal. Mas na nossa relação com Deus, aliás, uma coisa que é importante a gente parar para se perguntar: como é que anda a minha relação com Deus? Como é que anda de verdade a minha relação com o meu Criador? Que às vezes a gente
mecaniza essa relação. Antes de dormir e quando acordo, eu faço uma oração. É quando você vai ver qual é o conteúdo da oração. É uma prece pronta, que não é vivenciada, não é experienciada, como gostava André Luiz Peixinho. Peixinho sempre citava Eugen Gendlin, que é um autor da psicologia, que particularmente eu gosto bastante, um dos alunos mais famosos de Carl Rogers. E Rogers, que vem por um olhar humanista, um olhar da abordagem centrada na pessoa, prioriza um olhar mais subjetivo sobre as coisas. É como você vive a coisa que vai fazer a diferença. Porque você tem dois irmãos que têm a mesma criação e que têm personalidades totalmente diferentes. Às vezes são gêmeos, têm até o mesmo código genético, mas têm personalidades completamente diferentes. A forma como cada um vive o que vive, as suas vivências, as suas experimentações. Experimentação é um termo objetivo, experienciação é um termo subjetivo, dizia bem Peixinho. Então, no momento em que você consegue experienciar as palavras que você proclama no momento de uma prece, aí a coisa muda de figura. O problema é quando a gente apenas repete mecânica. Ave Maria, cheia de graça. Ele não está nem pensando em Maria, não está pensando em nada, está falando aquilo como alguém que está repetindo palavras vazias sem um significado. E para ter sentido, tem que ser sentido. Não é só algo cognitivo, racional, mental. Tem que ser algo emocional, vivencial, experiencial. Por isso é importante a gente lembrar aquela frase de Jesus, quando fala no Sermão do Monte, que quando fordes orar, recolhe-te nos teus aposentos. É importante a gente pegar essa fala de Jesus. Na época dele, não existia quarto. Tem algumas traduções que falam em quarto. Recolhe-te a teu quarto e o Deus que sabe o que acontece no secreto saberá o que você está pedindo. Não se você está gritando aos mil ventos para se mostrar. Não, você pode falar em segredo com Deus. Na época de Jesus, as casas eram um vão grande. E quem tinha muito dinheiro, aí tinha um aposento, tinha um quarto. Uma pessoa muito rica, aí tinha uma mansão, aí tinha os aposentos que eram separados por uma espécie de cortina. Olha que interessante isso. Então, como é que eu vou entrar no meu quarto, se para aquelas pessoas pobres que Jesus falava, não tinha quarto? Então há aí também um símbolo. É o quarto da sua intimidade, é o seu coração, é esse aposento. Porque a oração é um momento de repouso. Buscar o aposento nesse sentido. É um momento agora de contato com o divino. Emmanuel chega a afirmar, assim como também Joana de Ângeles, é interessante essa congruência entre eles. Tem livrinho de mensagem, aquele livro, aquela série Momentos de Joana de Ângeles. Pois bem, que ele e ela falam em obras diferentes a mesma coisa. Que o momento de oração é quando você fala com Deus. A palavra orar quer dizer oralizar, verbalizar, colocar para fora. É um momento de falar com Deus e, portanto, você também precisa de um momento para ouvir o que Deus tem a falar para você. É um momento da meditação. Não basta apenas falar. É preciso que a gente consiga construir com Deus um sincero diálogo. Você fala e também ouve. Então é necessário que você também medite em silêncio por alguns instantes. Olha que interessante, a gente não tem o hábito de fazer isso. A gente faz mecanicamente e não para respirar fundo e sentir aquele momento, aquele instante.
A gente vive o que os psicólogos existencialistas chamam de esquizofrenia existencial. O que é isso? Não é esquizofrenia, o transtorno mental famoso, talvez o pior de todos, na opinião de muitos autores, mas sim a esquizofrenia no sentido originário da palavra. Na etimologia, a palavra esquizofrenia significa esquizo, quebrado, fragmentado, cindido, dividido, e frenos, que é mente. Então, esquizofrenia é uma mente cindida, uma mente fragmentada, quebrada. Você está aqui, mas não está aqui. O corpo está aqui, mas a mente está em outro lugar. Ah, fulana de tal devia ver o que esse rapaz está falando aí. Ah, eu tenho que correr para casa para assistir o finzinho da sessão da tarde. Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Ou seja, o tempo inteiro está com a mente em diversos lugares. Onde será que esse rapaz comprou essa boina? E aí está com a cabeça em 1000 lugares e não está inteiro. Então a questão é essa: é você conseguir estar aqui e agora, neste momento. Aliás, no Pai Nosso, como a gente vai ver lá adiante, tem um momento em que Jesus nos chama para o aqui e agora. É justamente isso. A gente precisa dar presença para aquilo que a gente vive, para aquilo que a gente faz. Quando a gente for lavar o prato, que a gente lava o prato presente. A gente está com a cabeça a milhão, longe. Está varrendo a casa e ensaiando diálogos bem. Eu devia ter dito isso para aquela mulher, porque ela é uma sangue de aratanha, e ela é isso, e ela é aquilo, e a cabeça está a 1000 e não está ali prestando atenção no que está fazendo. Então a gente precisa voltar à simplicidade. Buda falava disso, né? Buda falava disso. É preciso fazer o que você está fazendo, ser o que você é, né? Porque a gente às vezes come sem ter fome, tenta dormir sem ter sono, descansa sem estar cansado. A gente vive fazendo coisas que não correspondem com as nossas necessidades reais aqui e agora. É importantíssimo que a gente retome este momento, que a gente vivencie este momento. Ansiosos por conta das inquietações que a vida trazia, os discípulos de Jesus, os apóstolos mais próximos, pediram, isso está lá no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, para que Jesus ensinasse eles a orar, como João Batista havia ensinado aos seus discípulos. Inclusive, Amélia Rodrigues explica que quem pede isso, na verdade, é um dos filhos de Alfeu. Quem eram os filhos de Alfeu? Mateus e Tiago Menor. Eram esses. Um desses dois aí pediu a Jesus para ensinar a orar. A minha hipótese é que seria de Tiago Menor, mas é só uma hipótese. Por quê? Porque ele tinha mais afinidade com o assunto espiritual à época do que seu irmão Mateus, que era um publicano. E aí é que está a questão para a gente pensar. E quem é que relata isso no texto? É Lucas. Lucas nunca viu Jesus. Lucas pega a informação, baseado no que a gente lê na obra Paulo e Estevão, que é uma obra fantástica, uma obra mediúnica, pelas mãos de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, o melhor livro que eu já li na minha vida, de longe, e já li várias vezes. Sempre choro muito, sempre desidrato, porque é um livro muito impactante mesmo. Inclusive dá nome à minha casa mater, Paulo e Estevão, ali na Maralina, que é filha daqui da Cobem, né? É bom que a gente lembre. E aí o que é que acontece? Lucas pega essas informações, porque Lucas escreve o evangelho que Paulo de Tarso não escreveu. Lucas era médico de Paulo de Tarso, era discípulo de Paulo. E escreve fazendo o que Paulo sugeriu, entrevistando Maria de Nazaré. Ele vai até Patmos, na Grécia, buscar Maria de Nazaré para entrevistá-la.
e lá encontra a Maria de Magdala. E aí aproveita, entrevista e pega as informações com duas das principais mulheres dos evangelhos e vai fazer suas anotações. O Pai Nosso descrito por Lucas lá no capítulo 11 é mais sucinto, tem 5 frases, enquanto que o Pai Nosso descrito por Mateus, que Mateus coloca o Pai Nosso ali já perto do fim do Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus. Na verdade, no meio, não é porque o Sermão da Montanha é capítulo 5, 6 e 7. Então, no capítulo 6, Jesus ensina a orar. E é esse Pai Nosso, essa versão do Pai Nosso que a gente tende a repetir. Só que, infelizmente, a gente tende a repetir de maneira mecânica, sem parar para refletir nas palavras, sem parar para pensar o que está sendo dito e como aquilo foi apresentado. Então, por isso que é importante a gente alargar o horizonte. Mateus, que foi Levi, que foi publicano, que foi um dos filhos de Alfeu, um dos que possivelmente foi o que pediu a Jesus para ensinar a orar. Ele anota aquilo, colocando em um outro momento, diferente do de Lucas. Mas é bom lembrar, né, que Mateus foi testemunho ocular. Apesar de que no evangelho dele a gente tem ali uma intenção deliberada de apresentar Jesus como o Messias prometido por Deus, né, o Filho de Deus para os hebreus, o objetivo dele era claro, ele queria mostrar para os judeus que Jesus era o Messias que eles esperavam. Você vê isso claramente no evangelho de Mateus. Então, a ordem não é tão importante cronologicamente para ele. Para ele, o importante é passar a mensagem. Então, a gente não tem certeza de que Jesus realmente falou no meio do Sermão da Montanha. Mas isso pouco importa se a gente parar para analisar o conteúdo do que é ensinado. Porque Jesus consegue, de maneira sucinta, trazer, condensar tudo que é necessário. Kardec, lá no início do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo mais extenso do Evangelho, é bom que a gente lembre, né? Que é a coletânea de preces espíritas. E aí o termo espíritas também pode ser traduzido como espirituais. Alguns preferem essa tradução, inclusive eu, né? Do mesmo modo que a gente vai ver o item lá do Livro dos Espíritos, o capítulo a respeito do mundo espiritual, está lá grafado originariamente como mundo espírita. Mundo espiritual. Pois bem, por que eu trago isso? Porque aquilo ali foi tudo orientado pelos Espíritos. Por isso, preces espirituais. Nesse sentido é que a gente vai compreender, como diz o próprio Kardec explicando ali, que ali não são fórmulas para serem repetidas de maneira vazia. Ali são apenas reflexões para que a gente possa ter um diálogo sincero com Deus a partir das nossas próprias palavras, porque o idioma de Deus é o idioma do sentimento, não é a palavra. Eu posso simplesmente nem verbalizar absolutamente nada, mas escorreu uma lágrima da minha face e eu tive um contato tamanho com Deus. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá no final ele vai falar que os espíritos superiores, a gente vai evoluir, vai amadurecer, vai chegar a isso em algum momento. Então esses espíritos superiores, aí até os puros mais adiante, eles chegam num nível em que um pensamento deles corresponde a uma prece. Olha aí, todo o pensamento deles vira prece. Então esse é o nível que nos aguarda. É a partir do pensamento, é a partir da vivência, da experienciação, é a partir de uma amorosidade sincera que a gente verdadeiramente entra em contato com Deus. E a gente vê isso até na própria tradução da coisa. Eu trago aqui os comentários de Rodolfo Caligares, do livro Sermão da Montanha. Fantástico esse livro. E aí ele reserva alguns capítulos dessa obra para analisar o Pai Nosso. No primeiro capítulo, ele traz a fala de Mateus, diz assim, Jesus fala assim, pois, é que a vez de orar. Jesus ensinando as pessoas a orarem. E aí ele começa,
Pai nosso que estais nos céus. Primeira coisa aí para pensar. Emmanuel, eu trago aqui também a fala de Emmanuel, que eu acho fantástica, no livro Fonte Viva, no capítulo 77, só fui ver olhar o capítulo. No capítulo 77 de Fonte Viva, Emmanuel elucida que a gente jamais vai conseguir vislumbrar a grandiosidade do Pai Nosso. A gente não vai conseguir abarcar a complexidade dessa oração extremamente profunda que é. Como a gente vê André Luiz trazendo em diversas obras, os espíritos superiores se debruçam sobre a obra do Evangelho como quem está aprendendo ali pela primeira vez. Por exemplo, André Luiz conta do espírito Asclépio. Fantástica essa descrição, que ele é tão evoluído que ele não consegue se manifestar na esfera onde André Luiz está. Então é colocado um aparelho e espíritos médiuns, sim, existem espíritos médiuns que sintonizam com esferas superiores, conseguem trazer a comunicação dele e ele se comunica através daquele aparelho por conta da manifestação daqueles médiuns. Olha aí que interessante. E aí Asclépio faz o que? Ele traz um pergaminho na mão. E aí quando fazem alguma pergunta para Asclépio, ele abre o pergaminho e lê uma citação do Evangelho. Ou seja, ele está trazendo ali aquele mesmo texto que a gente abre aleatoriamente na nossa reunião semanal de estudo do Evangelho no Lar. Ele pega aquilo ali e fala, explicando, tirando a dúvida da pessoa, deixando claro que para todas as nossas dúvidas a resposta está íncita no ensinamento de Jesus. Olha que interessante essa perspectiva. E aí a gente vai entender que na verdade essa fala do Pai Nosso que está nos céus, como diz Emmanuel, é algo tão profundo que a gente tenta, e a gente precisa continuar tentando. Questão de número 898 do Livro dos Espíritos. A gente precisa continuar estudando, porque estudar nos instrumentaliza para fazer o bem. Estudar porque o Espírito puro tudo sabe. Então a gente tem que se estimular a estudar. Precisamos tomar gosto pelo estudo. Porque também é importante lembrar que estudar, saber é uma coisa prazerosa. Saber é importante. Então que a gente não fique apenas aguardando o saber vir de fora, que a gente consiga, numa atitude dialética, entrar em contato com o sabor desse saber. E aí é que a gente chega no ponto, né? A palavra Pai Nosso, a expressão Pai Nosso, é contado que no texto originário em grego, Jesus conserva o aramaico Abba. Abba em aramaico não significa pai, é papai, paizinho, ou seja, é uma relação de profunda intimidade. Até então, Deus era visto como Deus dos exércitos. Agora, Deus é visto como um pai amoroso, como um pai inigualável. Aí a gente poderia até perguntar, mas poderia ser mãe? Jesus trazia uma sapiência sem tamanho, e ele sabia que se ele trouxesse isso para aquela comunidade patriarcalista, aquilo seria um choque. Então, óbvio que poderia ser uma mãe. A gente vai ler a parábola do filho pródigo. Aquele pai que recebe de volta o filho, corre para poder abraçá-lo, beija. Gente, há 40 anos, não estou nem muito longe, 40 anos, um pai que beijasse um filho era um negócio estranho. Imagine na época de Jesus. Então esse pai descrito por Jesus na parábola do filho pródigo é uma mãe, literalmente é uma mãe. Então nesse sentido a gente sabe que essa noção de Deus como pai estava alcançando aquelas pessoas, mostrando inclusive de maneira muito clara. Jesus fala em aramaico, não se podia falar de Deus no idioma popular que era o aramaico. Os hebreus, os judeus falavam com Deus em hebraico, que era a língua sagrada. Ainda hoje na Armênia a gente sabe que algumas religiões armênias dizem que Deus só sabe armênio,
Então, na crença deles, Deus precisa de um anjo para traduzir toda e qualquer oração que não seja amém. Então imagine aí, para a época de Jesus estava dizendo com aquilo de maneira indireta que o idioma de Deus é o sentimento. Não tem que falar em hebraico, é o sentimento que importa. Não importa a língua com a qual você fala, mas ter intimidade com Ele ao ponto de chamá-lo de papai. Porque Deus era tratado, não se falava o nome de Deus, ou a cultura hebraica não falava o nome de Deus. Deus era tratado dentro da sinagoga, numa circunstância religiosa, como sendo Adonai, que era Senhor. No máximo ele era chamado de o inominável, aquele a quem não podemos dar o nome, porque era uma fala sagrada. Não se deve falar o nome de Deus em vão, e tudo que vier de mim será em vão para Deus. Então nunca devo falar o nome dele. Então por isso hoje a gente fala tranquilo, Jeová, Yahvé, né? A gente fala isso, que é o nome de Deus dentro da lógica hebraica, que significa eu sou, né? Interessante essa perspectiva, né? É o eu sou. Nessa visão, quando a gente pega para entender, eles não falavam Deus, e Jesus vai lá e vai tratar Deus como sendo papai, paizinho. E aí a gente vê Amélia Rodrigues trazendo o fato de que primeiro Jesus chama Deus de pai, deixando claro que se ele é pai, nós somos irmãos. Ou seja, aí está na palavra Pai Nosso. Emmanuel também fala isso em Linha de Luz, desculpa, Fonte Viva. Ele fala isso dizendo que pai, ou seja, sua relação com Deus, e nosso, sua relação com a humanidade, são os dois deveres do cristão. É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só essa fala, meu Deus do céu, eu falei tanto para chegar, só falei do Pai Nosso ainda. Imagine quanta coisa que tem para falar. Pois bem, que estás nos céus, é no plural que é colocado. Mateus, quando vai falar isso, ele escreve isso em grego, ele coloca dos céus, ou seja, não é o céu plano espiritual, como a gente fala na linguagem espírita. Não, é céus, ou seja, lugar, qualquer lugar. Deus está em tudo, Deus está em todos. É por isso que os hindus falam, né? O Namastê, que é Deus em mim, saúda Deus em você, porque Deus está em tudo. Tem um livro chamado Pai Nosso, do espírito Meimei, que eu recomendo veementemente, Psicografia de Chico Xavier, em que Meimei se dedicava a ensinar às crianças, a trazer a mensagem de Jesus para as crianças. O livro Pai Nosso é todo sobre a mensagem do Pai Nosso para que as crianças compreendam. É um livro interessante para a gente ter, por exemplo, no Evangelho no Lar, quando a gente tem criança em casa, para a gente abrir aleatoriamente também aquelas mensagens, são fantásticas. E aí ela vai falar de uma história, quando ela fala do Pai Nosso, sobre a presença divina que está em todo lugar. E aí ela diz justamente o fato de que nós precisamos nos lembrar que Deus está em nós. Naquela hora que você vai dar uma carteira, você sabe com quem você está falando? Deus está dentro da gente, sabe muito bem o que a gente está fazendo. Aquela hora que você, eu vou tirar uma vantagemzinha aqui, vou furar uma fila, vou fazer uma coisa, vou fazer outra, vou fazer uma vista grossa para uma coisa aqui que eu deveria fazer uma cobrança e fiscalizar, vou ganhar alguma coisa por trás, aquilo ali, a gente precisa lembrar que Deus está conosco ali em todo momento. Ela conta a história de um tio que leva o sobrinho para um passeio na roça, e aí eles encontram uma árvore dentro de uma propriedade de uma determinada pessoa, cheia de laranjas, laranjal lindo, e aquelas laranjas maduras, bonitas, de encher a boca d'água. E aí o tio, não, pega aqui, vamos levar umas, não sei o quê. Aí o menino, mas tio, o que você está fazendo? Não, ninguém está vendo, a gente tem que fazer rápido para poder a gente ir embora logo. Mas Deus está vendo, né, tio? Deus está dentro da gente. Aí o tio pega aquela informação e diz, obrigado, Senhor, por me mandar uma criança para me ensinar aquilo que eu já sei.
Olha que importante a gente lembrar, né? Tantas são as vezes que a gente simplesmente esquece. E os céus aí é justamente isso. Deus não está em um lugar específico, Ele está em todo lugar. Ele é imanente e também transcendente. É importante eu falar assim, né? Eu falo brincando às vezes. Deus não existe, porque tudo que existe está no tempo e no espaço. Deus é, lembra que eu falei que o significado de Yahvé é eu sou? Pois bem, Deus não existe como nós existimos. Deus é, simplesmente transcende. Ele é imanente e transcendente. Olha que interessante, né? Essa visão amplia o horizonte, a gente passa a enxergar de outra maneira. Aí ele fala: santificado seja o teu nome. Inclusive é bom lembrar, né? Tem algumas traduções, o Peixe falava disso também. Tem algumas traduções que falam que não é Pai Nosso, e sim Santo Pai. Santificar, como assim santificar? A palavra sanctus tem a mesma origem da palavra são, saudável, né? Então, santificado seja o vosso nome, remete ao fato de que na época Jesus falava a pessoas que não sequer diziam o nome de Deus em respeito a Ele. Mas a gente precisa ter um respeito para além das aparências sociais. A gente precisa ter um respeito no nível mais profundo. Santificar o nome de Deus é, na verdade, saber que o nome de Deus, a assinatura dele está em mim. E como a gente sabe, lá na questão de número 621 de O Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, para que eu consiga santificar o nome dele, eu preciso estar em uníssono com essa lei. Eu preciso estar compatível com essa lei. Isso que é santificar o nome de Deus. Quem precisa santificar o nome dele sou eu que preciso fazer jus a esse nome que está escrito em mim. Interessante para a gente pensar assim, né? Santificado seja o seu nome. E aí é que a gente precisa despertar para perceber, né? Que nós precisamos ter coerência, congruência. Precisamos ter ali uma paz de espírito, sem conflito com Deus em nós. Então isso é a possibilidade de santificar o nome dele. Venha a nós o vosso reino. A gente reza errado. A gente fala ao vosso, não é ao vosso reino, é o vosso reino. Muda tudo. Muda tudo. Porque Jesus diz em diversos momentos: o reino dos céus está dentro de vós. Ele fala isso. Então está dentro. Venha a nós o vosso reino, quer dizer, é preciso que a gente faça com que esse reino saia de dentro e vá para fora. Que a gente consiga desentranhar o reino dos céus que está dentro de nós. É um convite para que a gente consiga parir o reino dos céus. Sócrates usava a técnica da maiêutica. Ele dizia o que? A verdade já está dentro de você. Você precisa parir essa verdade. Isso é a maiêutica, né? Você precisa entrar em contato com essa verdade que já está em você. Você precisa se lembrar dela. E aí, com isso, ele ajudava a pessoa a chegar às conclusões verdadeiras a partir de perguntas o tempo inteiro. Então, o reino dos céus está dentro, ele precisa sair. Em um determinado momento, Jesus também falou assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Ou seja, a gente precisa dar prioridade para isso, porque todo o resto é acessório. A gente precisa desentranhar esse reino o tempo inteiro. É o caminho para o autoconhecimento. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus que está dentro é se conhecer. É o convite de Jesus para o autoconhecimento. Questão de 919 de O Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. O autoexame. Parar a cada fim de dia, observar o que é que eu fiz, o que é que eu deixei de fazer, qual foram as consequências negativas daquilo que eu deixei de fazer, porque isso também é responsabilidade minha. E com isso, amadurecer e me esforçar no outro dia para não ser como eu fui, para ser cada vez melhor. Então, essa caminhada de desentranhar o reino
dos céus que está dentro de nós. Então, que a gente perceba, justamente no Pai Nosso, que esse reino saia e seja a tônica das nossas relações e possa coordenar os nossos relacionamentos, as nossas vidas, para que a gente possa viver no reino dos céus aqui mesmo, na terra. A caminhada é essa, transformar isso aqui no reino dos céus. Então é esse convite que Jesus nos faz. Aí ele diz: venha a nós o vosso reino. Aí ele fala: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade. É interessante, porque a gente não faz isso. A gente geralmente faz a pressa: nossa, eu quero isso, aquilo, outro, e mais aquilo também, viu, Senhor? A gente quer ditar a Deus o que é que Ele deve nos dar, nos fazer, quais são os favores que Ele deve a nós. Ele deve a nós. Meu Deus do céu, Deus me deve favores. Imagine que situação aberrante. Precisamos aprender com Maria de Nazaré. Quando Gabriel, o anjo, visita ela e explica o que vai acontecer, o que ela fala: eis aqui a serva do Senhor, que seja feita em mim conforme a tua vontade. Olha que importante essa fala, que a gente consiga permitir-se, como Maria, se colocar dentro da vontade de Deus, para que seja feita a vontade dele através de nós, na terra como nos céus. Olha que importante, né? No planeta Terra, ou no plano espiritual, ou em qualquer lugar, que seja feita a vontade dele. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha que convite de Jesus para a presentificação, é hoje. Ele não pede o pão e o peixe, ele pede o pão, o básico, o pão. Emmanuel fala, né, que o problema está quando a gente começa a querer também manteiga. A gente não quer só o pão, a gente não quer só o básico, a gente quer mais. A gente quer uma carninha, um queijinho, uma saladinha dentro. A gente não quer só pão. E Jesus deixa claro, né? O pão de cada dia é de hoje, que a gente precisa lembrar disso, é presentificação. Aí ele fala: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Olha que interessante, né? Isso aí faz com que a gente perceba que a gente só vai ser perdoado dos nossos equívocos se a gente perdoar. Jesus, em determinada passagem, disse: no momento que você for orar, se você tiver alguma contenda com seu irmão, não adianta você orar não, vá lá, resolva seu pepino, resolva seus B.O.s e depois volte para fazer a oração, porque senão não vai chegar lá em cima. Não dá ressonância, não dá liga, você não vai conseguir alcançar Deus com o coração repleto de mágoa. Não funciona. É preciso aclarar a sua alma através do perdão. É curioso, porque a gente vai ver o Humberto Bowden falando, né, que perdão, a palavra perdoar em todas as línguas é uma junção de uma palavra doar com alguma coisa. Interessante isso, né? Doar, você tem que abrir mão do passado, você precisa estar presente. Olha o convite à presentificação. Não adianta você querer viver sua vida olhando para trás, você vai bater de cara, você vai tropeçar, vai cair no buraco. Não adianta você ficar tentando viver olhando para trás com pendências do passado. Perdoe, doe por inteiro. É isso que quer dizer a palavra perdoar, na origem da palavra. É doar por inteiro. Abra mão, leve na esportiva, brinque com isso, deixe para lá. É isso que a gente está sendo convidado a fazer, né? De deixar para lá. E aí ele fala: e não nos deixeis cair em tentação. Interessante. No livro, na epístola de Tiago, ele deixa claro que as tentações só chegam até nós através das nossas próprias concupiscências. Ou seja, não tem tentação se não tem coisa dentro com relação àquele tema que a gente está sendo tentado. Se tem uma tentação é porque tem uma questão interna que precisa ser resolvida.
Então, que a gente consiga se prevenir do problema da tentação na medida em que a gente desperta para perceber que somos nós, são as nossas imperfeições. A gente que precisa se desdobrar para vencer aquela imperfeição, para ir adiante, para que aquilo não seja mais um elemento de tentação na nossa vida. Que a gente vença as nossas inferioridades. E aí ele termina dizendo: mas livrai-nos de todo mal. Algumas pessoas vão falar, porque teu é o reino, né? A glória para todo sempre, que assim seja. Mas a gente sabe o quê? Que o mal que a gente está falando aqui, eu lembro até quando era criança, eu ficava com medo do tal do mal amém. Quem é o mal amém? É o mal amém que no final da oração, como assim mal amém? Mal amém? Aí eu falava: livrai-nos do mal amém. Não é mal amém, não tem mal amém. É livrai-nos do mal que ainda mora em nossos corações. A gente precisa se livrar disso que está dentro de nós. A gente fica com medo do mal com U, quando na verdade a gente precisa ter medo do mal com L, que ainda está em nós. Não é uma pessoa má, não. Somos nós ainda com as nossas fraquezas, com a nossa intemperança, com as nossas dificuldades, com a nossa inferioridade. Então que a gente, quando for orar, e se utilize disso, porque é absolutamente imprescindível, a oração é um bálsamo que vai trazer o consolo, vai trazer o conforto e vai trazer a inspiração que você precisa e que está à disposição de todos. Então, que a gente se utilize disso, mas lembrando de utilizar cada palavra com significado. Que as bênçãos de Jesus acolham em nossos corações os sinceros propósitos que nós agora abraçamos, de verdadeiramente estarmos cientes do que oramos quando orarmos. Que assim seja.